Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras aqui do nosso Missão 193. Nilão na área, resolvendo o simulado de número 5, questões de 46 a 50. E aos que quiserem, sigam lá, deem essa força e vamos pra cima, galera. Olha lá, questãozinha boa, tá? Sobre o Distrito Federal é correto afirmar, uma questão que vai envolver aí características de direito constitucional, pouquinho de direito administrativo e Constituição também, e lei orgânica também, já que Constituição é o direito constitucional. Né, Nilão? Bora lá! Sobre o DF, é correto afirmar que é uma unidade dependente do governo federal? Não, é autônoma, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário têm as mesmas competências legislativas reservadas aos estados e municípios e é regido por uma lei orgânica, ok? Sendo outorgada, sendo imposta, obrigada, não. Pelo contrário, é proibido. Uai, errado. B, é a unidade autônoma com sede, que tem a sede do governo federal com seus poderes executivo, legislativo e judiciário, lembrando, né, que o judiciário tem um vínculo com a União, tem as mesmas competências legislativas reservadas aos estados. Uai, e onde estão os municípios? E é regido por uma lei orgânica, sendo obrigatória, que é a mesma coisa de outorgada. Mesma coisa, né? A sua divisão em municípios. Errado. Vários erros. Letra C, é uma unidade autônoma, ok? Onde tem a sede do governo federal, com seus poderes. Executivo, legislativo, judiciário, show de bola. Tem as mesmas competências legislativas reservadas aos estados, cadê os municípios? E é regido por uma lei orgânica, sendo proibida, show de bola. O finalzinho aqui consertou os outros finais, mas o início não está certo, né? Essa, por exemplo, ela está incompleta, né? Então, nem B, nem C. Letra D, é uma unidade autônoma, onde tem sede do governo federal com seus poderes executivo, legislativo e judiciário, show de bola. Tem as mesmas competências legislativas reservadas aos estados e municípios e é regido por uma lei orgânica, sendo proibida, vedada sobre divisão em municípios. Letra D, de dinâmico. Show de bola, padrão. Letra E, é uma unidade dependente do governo federal, como se fosse um território federal que já não existe mais, né? Claro que não. Nos seus poderes legislativo e judiciário. Ah, tá. Depende do governo federal, nos poderes legislativo e judiciário sem autonomia, não, depende já do federal. E no executivo é autônomo, então, aí como é que o governador faz, né? Que loucura, né? Nada a ver. Tem as mesmas competências legislativas reservadas aos estados, municípios e é regido por uma lei orgânica, sendo vedada a sua divisão em municípios, onde se encontra na Constituição. Tá aí, queridos, uma questãozinha aí de direito constitucional, LODF, né? Lei orgânica, só para nós lembrarmos aí a estrutura, né, administrativa do DF, a sua forma de atuação também. Show de bola, tranquilo? 47, vamos deixar aqui para vocês verem ela toda. De acordo com o Atlas da Codeplan, depois eu vou baixar, tá, galera, e pedir pro pessoal postar. Eu não sei como é que funciona lá na plataforma, mas já tem um Atlas bem atualizadinho, né? Falando do relevo, tipo de solo, que vai ser a questão agora, né? Então, assim, eu vou baixá-lo e colocar lá para vocês, vale a pena ler. Curiosidades boas. Os solos do DF, se referindo à pedologia, galera, ó, são relativamente planos, com profundidade, textura e porosidade variados. Considerando a ocorrência de solo no DF, assinale a alternativa correta. Bora lá. O latossolo vermelho é um solo típico de áreas de relevo acentuado. Não.
e de borda de chapada, né? Também não, errado, tá? Do ponto de vista da agricultura, os solos do DF apresentam baixa fertilidade, show de bola, o que demanda correção para o cultivo e normalmente nessa correção se utiliza o processo da calagem. A calvigem, regulando o pH do solo. Certinho. C, os cambissolos, uma outra composição bem interessante aqui do DF, né? Praticamente o DF ele é composto de 90% de latossolo e cambissolo, tá? Ou seja, tá aí uma composição, praticamente a formação do solo do DF, sendo que 60% é só de latossolo. Show de bola? Os cambissolos são solos pouco desenvolvidos. Sim. Encontrados em áreas de topografia suave? Não, aqui está o erro. Levemente ondulada também não, tá? Os solos aluviais desenvolvem-se em áreas de relevo acentuado? Claro que não, eles ficam praticamente em leitos, né? E são compostos predominantemente por areia e silt? Não. Os perfis de solo do DF não possuem relação com o relevo local? O não aqui já entregou, né? E apresentam estrutura uniforme, igual, em toda a área de ocorrência. Para! Letra B, e olha a cerejinha do bolo aqui, galera. Tirei isso daqui da Codeplan, tá? Vocês vão ver que tá batendo com o enunciado. Olha lá, os solos do DF são relativamente planos, com várias profundidades, texturas, porosidades e diferentes níveis de fertilidade. Apresentam cores distintas que vão de matrizes avermelhadas até cinza e preto. Do ponto de vista da agricultura, os solos do DF apresentam baixa fertilidade, sim, sendo necessária a correção para o cultivo do solo, normalmente a calagem, né? Predominam no DF os latossolos e os cambissolos. Perceberam? Né? Olha só que detalhezinho, isso aqui é pedologia, né? Estudo do solo. Mas faz parte da geografia e faz parte da economia do DF até. Tá? O Cerrado, por exemplo, tem um avanço de fronteira agrícola utilizando o processo da calagem, então está tudo interligado. Falar do solo do DF é falar mesmo do DF em diversos aspectos. Olha aqui, queridos, isso daqui eu quero que vocês memorizem, tá? Os latossolos ocupam cerca de 60%, sendo o vermelho em torno de 44% e o vermelho amarelado 16%. Tá? Solos de coloração avermelhada, altamente intemperizados. Lembrando que o intemperismo é o desgaste da rocha e ele existe sob 3 formas. O intemperismo físico, que é uma ação mecânica, por exemplo, frio-calor, né? E a rocha vai se desgastando. O intemperismo ele pode ser químico, que quando a composição da rocha muda, né? O contato da água vai trazer essa mudança, e tem o intemperismo biológico, biovida, tipo uma raiz entrando numa rocha e desgastando ela, ou, no caso, líquens, fungos, comendo a rocha e fazendo com que ela se desgaste. Essas são as 3 formas aí de intemperismo que nós temos. Beleza? Intemperizados, profundos, por isso que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Acumula-se muita água ali no fundo e chega até os aquíferos bem drenados, porque não tem dificuldade dessa água descer. Distróficos, tá relacionado à acidez também, né? São solos ácidos e com teores de argila variando entre 15% e 80%. Ocorrem em áreas de topografia plana e suavemente ondulada. Olha os cambissolos aqui, ó. 31% são solos pouco desenvolvidos, como nós falamos, com minerais facilmente intemperizáveis, associados ao relevo mais movimentado, olha lá, ondulado e fortemente ondulado. Não suave, né? Geralmente são solos rasos, distróficos, né? Aqui relacionados à questão do pH,
textura variando entre a argila e a franco-arenosa, podendo apresentar material concrecionário e cascalhos. Por isso é um solo pouco desenvolvido, né? Solo não muito bom para a agricultura. Preservação desse solo é recomendada devido à sua posição em relevos movimentados, suas características físicas propensas à erosão. Olha que maravilha. Outros solos encontrados no DF, né? Os solos hidromórficos, que são os geissolos e os espodossolos, que ocupam cerca de 3% no DF. Localizados em áreas de depressões e sujeitas às inundações. Os nitossolos correspondem aos outros 4%. Lembrando, né, 90% de cambissolo e latossolo, e aí nós vamos distribuir esses 10% nesse que nós estamos falando aqui, ó. 3, né, dos hidromórficos entre gleissolos e espodossolos, 4% dos nitossolos, tá, ocupando aí uma porção inferior de encostas côncavas, tá, relevo ondulado, e os argissolos, neossolos e plintossolos ocorrem em menor proporção, cerca de 2%, somando aí os 10% que faltam aí. Bacana? E os latossolos, que correspondem a 60%, como nós falamos, de acordo com a Embrapa, são muito intemperizados, possuem muitos minerais, são profundos, bacana. Aí aqui a gente tem umas informações técnicas, poucos minerais primários e secundários, fortemente drenados, né? Muito ácidos, né? Baixo teor de silt e baixo teor de materiais facilmente intemperizáveis. Show de bola? Muita informação. Eu vou tirar aqui a tinta. Tá aí uma oportunidade para vocês darem uma resumida, printarem, né? E olha lá a distribuição. Nós vamos ver, por exemplo, aqui, ó, que essa cor bege, ela é a mais comum. Essa mais escura aqui, por exemplo, latossolo vermelho, né? A mais clarinha, olha aqui, ó, latossolo vermelho amarelo. Tá vendo? Bacana. Uma outra quantidade boa, o cambissolo áplico. Esse daqui, ó, mais marrom, né? Vamos dizer assim. Tá? Nós teremos, por exemplo, o nitossolo vermelho em alguns pontos, e podemos dizer que na parte norte, ou pegando aqui a rosa dos ventos, ó, norte, sul, leste, oeste, aqui nós temos o noroeste, ó, na parte mais noroeste do DF, nós temos ali uma grande concentração de nitossolo vermelho. Bacana? Tá aí. Show de bola, bacana, legal. Daqui nós podemos tirar muitas questões. Olha o tanto de informação bacana, queridos. E quais os benefícios da calagem? A calvigem para regular o pH do solo. Vai aumentar a ação dos fertilizantes, eles não vão ser menos desperdiçados, vai melhorar atributos físicos do solo, trazendo uma melhor aeração e circulação da água, aumento da performance microbiana e saída de nutrientes pela decomposição da matéria orgânica, diminuir a retenção do fósforo, tá? Aumentar a produtividade das culturas, principalmente aqui soja, né? E diminuir a implicação tóxica do alumínio, que ajuda ali na acidez, tá? Esse é o benefício da calagem, a calvigem, a cal pura, utilizado para regular um pH que está numa condição mais negativa. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Só trazendo aqui as informações que eu não tinha colocado na tela, galera. Olha lá, eu falando, né? Olha lá, aumento da ação dos fertilizantes, melhoramento dos atributos físicos do solo, aumento da performance microbiana, diminuição da retenção, aumento da produtividade e diminuição da implicação tóxica de alumínio. Show de bola? Deixa eu colocar aqui para vocês esse daqui, que eu gostaria que vocês
dessem uma frisada aí. Deixa eu aumentar aqui na tela. Né? Eu estava na tela isolada, galera. Olha lá, show de bola, tranquilo? Informações clássicas, muito boas, tá? Tá aí uma questão para vocês reverem a realização dela. Olha lá, 48 ali, queridos. Eu vou ter aqui, mais ou menos aqui, uma espécie de aglomeração urbana nessa imagem, tá? E olha lá. Essa figura mostra a mancha urbana do DF. Tá? Dentro do respectivo território, sabe-se que existe um processo de espraiamento dessa mancha para fora do território. Para os municípios goianos, conhecido como conurbação. Conurbação é quando nós temos ali a impossibilidade de visualizarmos fronteiras. Aqui no DF, por exemplo, pergunto para vocês, onde é que fica o shopping, Taguatinga Shopping? Professor, Taguatinga. Não, ele fica em Águas Claras. Onde é que fica o Hospital da Ceilândia? Ceilândia, professor. Ceilândia. Não, ele fica em Taguatinga. Ali na EQNL, né? Às vezes apelidada como a antiga Chaparral, tá? Apelido, não tem essa região administrativa no DF. Ou seja, é quando você olha para cidades e elas estão praticamente juntas e você não consegue definir onde começa e onde termina outro. Conurbação é sinônimo de mau planejamento, tá? E no DF, Taguatinga, com Samambaia, Recanto das Emas com Samambaia também, Valparaíso com Santa Maria, Águas Claras com Taguatinga, enfim. É o que nós mais temos no DF, principalmente após alguns governadores que foram legalizando muitas terras, é uma falta de organização em suas fronteiras. Então, 48, letra a respeito desse processo de conurbação. Assinale a alternativa correta. A conurbação caracteriza-se pelo processo de contiguidade urbana, ok, que é o adensamento de áreas pelo intenso uso habitacional, industrial, rural e de serviços. Se eu tenho ali um clarão, uma parte muito aberta, e eu consigo definir onde começa e onde termina a cidade, isso não é conurbação. Não, é errado. Letra B. O crescimento demográfico do DF criou uma mancha urbana pautada na fusão do tecido urbano entre regiões administrativas dentro do seu território, perfeito até agora, e de algumas dessas regiões com municípios goianos, sim, que eu falei Santa Maria com Valparaíso, por exemplo, com a necessidade de integração de serviços públicos. Letra B, certinho, até porque nessa fusão, sem muita organização, acaba que o entorno depende muito do DF para serviços básicos, como, por exemplo, serviço de saúde, né? Os sistemas viários identificados na figura interligam as áreas urbanas e rurais, o que resulta na intensificação dos fluxos, que é próprio da conurbação. Não! Nada a ver, a população das regiões administrativas e dos municípios goianos e mineiros teve com a conurbação inversão de fluxos diários entre os polos de geração de emprego e de moradia para os fluxos locais. Normalmente nós temos aqui as pessoas vindo mais do DF para trabalhar, né? E algumas cidades do entorno sendo conhecida como cidades, ou sendo classificada como cidades dormitórios, que as pessoas vêm para cá para trabalhar, para resolver problemas, para terem uma consulta, por não encontrarem em alguns locais do entorno. Então, com a conurbação, isso se inverteu, o DF passou a necessitar mais de lá. Que esquisito, que mal feito, né? Letra E, a conurbação da mancha urbana do DF criou diversos núcleos que se concentram atividades, pessoas e empresas. Ou seja, clusters ao redor do centro metropolitano.
Nada a ver. E olha lá, queridos, cereja do bolo, deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Conurbação. Eu posso ter aqui, ó, 4 cidades aqui, ó. Eu não sei onde começa, não, apesar que eu fiz bem, vamos tentar pegar uma fronteira aqui, ó. Aqui pode estar começando 2 cidades. E aí? Cidade A, cidade B. Onde que começa e fica cada uma? Eu tô aqui especulando porque de repente eu tenho um mapa, né? E eu já fiz um estudo dessa área. Entende-se por conurbação quando 2 ou mais cidades se encontram e formam o mesmo espaço geográfico. As fronteiras se confundem. Ou seja, eu não tenho como definir onde começa e onde termina uma cidade. Conurbação é um crescimento desordenado, falta de organização. Show de bola? E a macrocefalia urbana, normalmente ela se liga à conurbação. Aí eu vou ficar sozinho na tela. Normalmente, nem sempre. Como assim, professor? Normalmente, por quê? Porque a conurbação, ela é literalmente 2 centros que vão crescendo, se expandem e se misturam de uma maneira desordenada. Eu tenho conurbação nos Estados Unidos. E o conceito de macrocefalia não é crescimento desordenado, tá? Macrocefalia é um local em que junta uma população muito grande e os serviços ali prestados não são bons, tá? Você vai ter uma população grande, uma acumulação muito grande de pessoas e, ó, falta saneamento. Eu vou ter nesse local muita violência. Eu vou ter nesse local muito desemprego, pela enorme quantidade de pessoas e pela infraestrutura ruim. Né? Violência, desemprego, moradias precárias, transporte ruim, ou seja, a macrocefalia é um adensamento muito grande, são muitas pessoas juntas num local com condições indignas, tá? Então, eu não posso dizer necessariamente que um local de macrocefalia seja conurbado. E um local conurbado necessariamente tenha macrocefalia. Normalmente, em países subdesenvolvidos e emergentes, nós conseguimos encontrar os dois. No Brasil, demais. Locais com muito adensamento e complexos e cidades se misturando. Então, muito adensamento, condições ruins e fronteiras se chocando. Então, eu vou ter ali macrocefalia e conurbação, mas não necessariamente eles são sinônimos. Conceito de macrocefalia. Ela é caracterizada pela ampla concentração de atividades econômicas e população em uma única cidade. Dela resultam problemas socioeconômicos e ambientais. Tá? Resumindo, macrocefalia é um grande adensamento de pessoas em condições ruins. Desemprego, falta de moradia, saneamento básico ruim, violência, transporte não muito bom, moradias não bem estruturadas, com muitas pessoas sofrendo num pequeno espaço. Beleza? E se nesse lugar eu tenho cidades que cresceram muito e as fronteiras estão se confundindo, então, além da macrocefalia, eu tenho conurbação. No DF eu tenho muita conurbação, mas não necessariamente macrocefalia. O DF já chegou a um patamar, né, de ter aí praticamente todo o DF com saneamento básico. Tá? Em raros os locais. Tá? Nós temos ainda algumas pessoas pegando água de poço, a luz ainda não está completa, locais ainda não formalizados, vamos dizer assim, tá? Mas macrocefalia urbana no DF não é muito comum, já conurbação é, tá? Então, queridos, tá aí, olha que informação bacana, legal, e olha lá, olha lá o sonho de vocês vão virar bombeiros, né? Vocês estarão sendo amparados por isso daqui, missão 193, tá?
E o Missão 193, vai levar vocês para Dubai. Dubai, olha lá. Dubai é uma covardia, né? Professor, olha essas casas aqui, professor. Tem até um telhadinho diferente, ó. Pô, a piscina, a forma da piscina é diferente, ó. Essa daqui é diferentona, mas tem outras também que não seguem. Mas, cara, não tem puxadinho, não tem beco, não tem extravagância, não tem. Tem muito planejamento. Olha isso aqui, galera, as sombras, né? As sombras, elas possuem aqui uma sequência. Olha aqui do alto, né? Olha aqui do alto a organização. Você sabe onde começa, onde termina aqui um complexo, aqui um centro industrial, aqui cidades, empresarial, tudo bem organizado. Nós temos planejamento. Do alto você sabe onde começa e onde termina algo. Isso daqui não nos traz nunca uma classificação de conurbação, tá? Só que nós que fazemos parte do mundo em desenvolvimento ou subdesenvolvido, nós temos conurbação internacional. Olha isso daqui, galera. Onde que fica Ponta Porã, galera? Mato Grosso do Sul. Se não é essa linha vermelha aqui, ó, isso aqui estou marcando aqui para vocês, eu não sei onde é Brasil e eu não sei onde é Paraguai. Lá embaixo, essa rua aqui, ela vai ser primordial. Ah, professor, mas está bem dividido, tá nada. Aqui já começa a confundir, olha só. Professor, e tem casas no meio entre os países? Não, aí não. Não vai ter. Mas dependendo do pique, da corrida que você der, você passa para outro país. Isso é horrível. Tem coisas no Paraguai que não são crimes e no Brasil são e vice-versa. Ah, então deveria ter um muro? Não. Eu não sou favorável a fronteiras, né? Apesar que alguns locais, se não tiver, você não tem ordem. Mas bora lá, eliminasse 200, 300 metros, para que fazer esse tanto de casa? A fronteira, ela tinha que ter, bora lá, uma cerca baixa. Ou uma divisão para o cara saber, passei para aquele lado ali, eu estou no Paraguai. Passei para aquele lado ali, eu estou no Brasil. Tem que ter, existe uma coisa chamada soberania, né? E dentro de uma soberania, você tem o direito de colocar as regras que você quiser. Então nós temos sistemas de conurbação aqui na América Latina internacional. Aqui, ó. Olha lá. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, né? Com o Paraguai. Olha lá, galera. Show de bola? Padrão? Pra cima? Então bora lá. Questão 49, queridos. Vamos lá. Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, é um programa do Ministério do Meio Ambiente que objetiva estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. Queridos, tá aqui a função da Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, galera. É mais ou menos como a Agenda 21 da Rio 92, a Cúpula da Terra. Lá o conceito de sustentabilidade ele foi vinculado e passado para o mundo, né? A Agenda Ambiental na Administração Pública, ela vai estipular programas, ela vai trazer metodologias para facilitar a implementação da sustentabilidade. Esse é o grande objetivo dela, tá? Ah, mas ambiental tem que ser sustentabilidade. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Pode ser no quesito economia, turismo, que vai incidir em sustentabilidade, tá? Porque sustentabilidade não é só meio ambiente. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. No Brasil, deixa eu mudar a cor, pegar pelo menos um verdinho aqui, né? Porque o amarelo fica muito claro.
No Brasil, o uso das águas pluviais, índice pluviométrico, chuvas fluviais, rios, né? Nas construções sustentáveis urbanas, é recomendado somente para a ingestão humana, de qualquer forma, sem tratamento. E se vier uma chuva ácida, não necessariamente uma que derreta, mas com a água desregulada, com pH desregulado, e aí? E você ingerir aquilo ali, mas nunca que é recomendável somente, nem para a ingestão, ela tem que ser tratada, tá? Então, onde tem um, vaza. 2. A análise do ciclo da vida é aplicada a produtos como um copo. Essa metodologia não se aplica a atividades e serviços, claro que se aplica, como a produção de 1 kJ de energia, claro que se aplica. Essa está errada também, tá? Então, onde tem 2, vaza. Professor, eu preciso fazer o próximo? Não, na prova não. Na prova você vai ganhar tempo. Pô, mas o Nilão falou sobre isso aqui, ou eu lembro, ou eu estudei. Não, você vai ganhar tempo, até porque você vai precisar de tempo para poder marcar no seu gabarito, né? Mas aqui na prova você vai fazer direto. Então vamos lá, 3 e 4 corretas, né? Nas compras públicas, comumente, o preço de um produto não considerava os custos das externalidades negativas. Essa foi uma das razões para a Lei 12.349 de 2010 alterar a Lei das Licitações, né? A 866 de 93, com a possibilidade de inclusão de critérios ambientais, que perfeito isso aqui, nas aquisições de bens, contratações, serviços e execução de obras. Certo. E tem bom, galera, viu? A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que os sistemas de devolução dos resíduos aos geradores serão implementados principalmente por meio de acordos setoriais com a indústria. Show de bola! Beleza! E olha lá, queridos, a A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública, programa do Ministério do Meio Ambiente, é bem o que óbvio, né? Mas eles podem tentar trocar a pasta. Que o objetivo é estimular órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a preocupação do órgão em obter eficiência na atividade pública, enquanto promove a preservação do meio ambiente. Ao seguir as diretrizes estabelecidas pela agenda, o órgão protege a natureza e, em consequência, consegue reduzir gastos. Ou seja, o exemplo vem de cima, né? E, obviamente, cada órgão, bora lá, o Ministério da Educação vai levar um programa para as escolas, um programa de economia, de energia, de cuidado do solo, resíduos, lixo orgânico, né? Então, assim, eles vão trabalhar com programas. Lembrando que sustentabilidade não é só meio ambiente. Para que eu proteja bem o meio ambiente, eu tenho que ter políticas públicas de proteção. Eu tenho que ter uma sociedade consciente com uma boa educação. Né? A partir do momento em que eu tenho todas as pessoas empregadas e morando bem, eu não vou ter a falta de saneamento básico e isso não vai poluir as águas e o solo. Então o conceito de sustentabilidade é esse tripé aqui, galera, ó, social, econômico e principalmente o ambiental. Por que principalmente o ambiental? Bora lá! O plástico, né? Pegando aqui o plástico, petróleo, eu tenho aqui vidro, areia, eu tenho aqui a mesa, madeira, tudo ao nosso redor veio do meio ambiente. Então, assim, a economia vai depender do meio ambiente e a nossa vida social vai depender do meio ambiente, no mínimo até por uma questão de saúde também, tá? Então, quando eu falo de sustentabilidade, eu falo de um equilíbrio entre esse tripé social, econômico e meio ambiente, que é o principal, mas não é o único. Então, um país com muitos desempregados
não é um país muito sustentável. Um país com bom desenvolvimento sustentável. Um país com moradias precárias, transporte ruim, falta de saneamento. Como eu já disse, muitos desempregados. Um país sem igualdade de gêneros. Um país com economia fraca. É um país que não tem um bom equilíbrio no aspecto sustentável. Caraca, professor, é tão amplo assim? É. Isso é sustentabilidade. Show de bola? Finalizando, olha aqui, eixos temáticos, né? A proposta da A3P, né, da Agenda Ambiental, é criar uma cultura de responsabilidade socioambiental na administração pública. Ó, galera, o foco é vir o exemplo de cima, lembre-se, a administração pública. Para tanto, estruturar-se em 6 eixos temáticos, eu já vi isso caindo. Isso daqui é padrão, dá uma observada, tá? Olha lá todos. Prioritários fundamentados nos 5 R's. Repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e reutilizar. Que antes já foi 3 R's só, né? Não tinha o repensar e não tinha o recusar. Bacana? Que na verdade, bora lá, né? A partir do momento em que você reaproveita, você recusa um novo. Então, assim, ficou repetitivo, tá? Eu sempre falo isso nas aulas, algumas pessoas não concordam, mas é bom que enfatizou mais. Pronto. Olha lá, uso racional dos recursos naturais e bens públicos. Gestão adequada dos resíduos gerados, ou seja, reaproveitamento no mínimo, né? Qualidade de vida no ambiente do trabalho, compras públicas sustentáveis, optar por objetos de fácil degradação, que não vai ficar muito tempo ali na natureza, construções sustentáveis, utilização de painéis, cores brancas para aumentar o albedo, não reter muito calor, evitar as ilhas de calor, enfim, sensibilização e capacitação dos servidores, críticos e adeptos a práticas sustentáveis. Olha só que maravilha, que show de bola. E bora lá, queridos, para a última questão. Olha lá, na tela a questão 50 desse bloco. Vamos lá. Climatologia pode ser compreendido como estudo científico dos climas, que é definido com as condições climáticas médias durante um período de tempo, considerando as variáveis e médias do clima tanto a curto como longo prazo. De novo, a Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, institui a Política Nacional sobre Mudança Climática, PNMC, estabelecendo seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Entre os seus entendimentos, considera efeitos adversos na mudança do clima, como as mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima, que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos, bem como conceitua a vulnerabilidade com o grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude, taxa de mudança e variação do clima que está exposto de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos. Né? Analise a alternativa que indica o instrumento que não está previsto no artigo 6, né, da Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Não está previsto no PNMC. Queridos, medidas de divulgação, educação e conscientização estão previstos? Sim. Fóruns regionais e locais? Não está aqui. Aí o bom é que o resto dá para estudar. Indicadores de sustentabilidade? Óbvio. Desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento. Fomento é o mesmo que incentivo, né? Sim. Linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros e públicos?
Sim. Olha aqui, queridos. Olha o artigo 6º aqui. Deixa eu deixar a tela mais ampla, né? São instrumentos do PNMC, da Política Nacional sobre Mudança Climática, tá? Olha lá, Plano Nacional sobre Mudança do Clima, né? O próprio documento, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, Planos de Ação para a Prevenção, Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção 4 da ONU, tá? Resoluções sobre a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, medidas fiscais, tributárias, destinadas a estimular, a reduzir, principalmente a redução de gases do efeito estufa, linhas de crédito, como nós vimos lá, desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento, as dotações específicas, os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima. E aqui ainda fala do protocolo de Kyoto, que previu a redução de CO2. Protocolo de Kyoto que ocorreu no Japão em 1997, e o maior poluidor desenvolvido da época, os Estados Unidos, não aderiu, não assinou, né? Tivemos ali o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, onde posteriormente eles colocaram os créditos de carbono. A cada 1 tonelada que você economizasse de carbono na atmosfera, você ganhava um crédito, onde você poderia comercializá-lo até como uma ação. E aí o que acontecia? Os países poluentes compravam esses créditos de carbono dos países que economizavam a emissão de carbono. E falavam, ó, continuo produzindo, continuo fabricando, poluindo, mas eu estou comprando crédito de carbono e estimulando aquele país ali. Ou seja, é do tipo assim, polui, mas ajude alguém a melhorar o meio ambiente. E não é aquela ação coletiva que faria o planeta ficar numa situação melhor, né? Mecanismos financeiros e econômicos no âmbito nacional, olha lá, referentes à mitigação, ó, e adaptação à mudança do clima. Enfim, no 12, medidas existentes a serem criadas que estimulem o desenvolvimento de processos, tecnologias, registros, inventários, estimativas, avaliações, medidas de divulgação, esse daqui é o que mais se faz, né? Monitoramento climático nacional, indicadores de sustentabilidade, estabelecimento de padrões ambientais e metas quantificáveis e verificáveis para a redução de emissões antrópicas, ou seja, humanas. E a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima. Não fala sobre fóruns, né? Show de bola, galera! Tranquilo? Ficamos aqui então com a letra B. Beleza? Padrão? Show de bola! Simulado bom, onde nós aí conseguimos introduzir, né, a A3P, né, a nossa agenda ambiental na administração pública, onde fica muito claro o foco na sustentabilidade e tendo como grande ênfase os órgãos públicos, aplicando aí projetos, né, e situações, vamos dizer assim, do dia a dia e executáveis para poder demonstrar. E aí, cada ministério, dentro da sua peculiaridade, elaborando projetos ou aderindo a situações onde possam dar o exemplo e trabalhar a sustentabilidade aí na íntegra. Bacana, queridos? Então, olha só, tá aí uma possibilidade de depois vocês voltarem, né, e verificarem os incisos, porque infelizmente nesse tipo de situação a banca cobra sempre como uma forma até decorebenta, né? Acontece, existem leis que não dá para você pegar a ênfase dela, e sim verificar a letra, né? Verificar a escrita literal de como ela se encontra ali.
Valeu, queridos. Até mais.